Olá, Olá, eu sou a Dani, Mino Fernandes. do canal Virou Portugal. E hoje a gente veio contar um pouco sobre a história da família do Mino lá no Brasil. Tem muita história boa. Então, Roda a vinheta. vamos lá. Meu pai foi o primeiro a chegar no Brasil, foi na década de 50, especificamente 51. Era um momento de já pós-guerra, já tinha alguns anos, da término da Segunda Guerra Mundial. Portugal, como o resto da Europa, sofria muito, né? O desemprego. E os camponeses, meus pais são de origem camponesa, eles tiveram que optar, né? Optar por um país novo, uma nova vida e um novo desafio. Aí decidiram que iriam para o Brasil. Meu pai, como não tinham dinheiro, meus pais não tinham muito dinheiro, eram camponeses, meu pai veio primeiro, juntou um dinheirinho e veio pro Brasil, sozinho. Mas vinha com uma carta de... Como é que era o nome, amor? Carta de chamada. Carta de chamada, exato. Essa carta de chamada propiciava a ele chegar aqui no Brasil e ter alguém que se responsabilizava por ele, que dava abrigo, né, e indicava emprego. Essa carta de chamada, ela tinha assim uma certa validade. Sim. Em um ano, esse imigrante teria que se estabelecer com emprego no Brasil. Exato. Bom? E ele não foi, como a maioria dos imigrantes vinham, para a casa do imigrante, ficavam lá. Ele já foi direto para o trabalho. O trabalho, ele foi primeiro ser carroceiro. Ele entregava leite, pães, a freguesia, chamada freguesia, por São Paulo, no Brás. Ele foi para o Brás, onde o senhor, que até minha família ainda agradece até hoje, e depois ele foi ser empregado numa padaria. Trabalhava demais na padaria, né? 15, 20 horas até de uma padaria. E ele ficou muito amigo do sócio, né? De um dos sócios da padaria. Criou-se uma amizade muito grande, porque ele trabalhava demais, no começo ele dormia na padaria. E onde ele ia dormir? No lugar mais confortável, que eram sacos de farinha. E até brincavam com ele que ele, ao amanhecer, parecia um fantasma, tão branco que estava. E aí a saga começou a dar certo quando ele começou a ser sócio, oferecendo sociedade. Um funcionário, um simples funcionário, oferecendo sociedade a ele. E aí começou a prosperar e depois de um ano e meio, ele conseguiu arranjar dinheiro para trazer a minha mãe e a minha irmã para o Brasil. E como é que ele deu certo no Brasil? O que ele... Então, além da padaria, sabe, família portuguesa, eles, claro, já estavam com essa cultura, né, da guerra, de economizar, de não gastar. Então eles foram muito rigorosos com eles mesmos, se privaram de um monte de coisa e conseguiram arranjar um dinheirinho, como todo português que na época veio também. Essa história é de muitos portugueses, é de muitas famílias, essa é muito parecida as histórias. Bom, o meu pai, com a família aqui, prosperou ainda mais, né? Com a ajuda da minha mãe, da minha irmã. aqui não, em São Paulo. Lá em São Paulo, né? E aí, eu já criança, com 6 anos, a gente se muda, vai sair do Brás, um bairro bem comercial, era de roupas, tinha muitos judeus, muitos palestinos, árabes, e fizeram muita amizade. Meu pai fez muita amizade com eles, onde havia uma convivência pacífica, né? Aí sim, meu pai conseguiu a sua própria padaria, junto com os parentes, com meus tios, fizeram sociedade, fizeram a sua própria padaria também. Ele começou a juntar dinheiro, comprava um imóvel, e depois construía, com dinheirinho construía um imóvel. Ele gostava muito de empreender. E a gente começou a melhorar de vida, realmente. A gente começou a ter uma qualidade de vida melhor. Bom, chegou a década de 70, meu pai bem estabilizado, final de 60, começo de 70, começou a viajar para Portugal, né? Uma família já estruturada financeiramente, e todo ano, a partir dessa época, ele ia para Portugal. Ele ia assim, com um sentimento de vitória, de que conseguiu
né? E mostrar que o trabalho dele não foi em vão. Ele chegou até o ponto de, de um carro bacana, um Aero Willis, tal, e ele levou o carro para Portugal no navio. Você acredita? As férias. Naquela época tinha dessas coisas. Ele colocou, me lembro, de içarem no navio o carro dele, não sei se é o Eugênio C. Eugênio C, o navio. É. E levou o carro para andar, né, com a plaquinha do Automóvel Clube do Brasil, me lembro. Ele foi lá com o carro brasileiro em Portugal, mas olha só, né, que chique. E você veio várias vezes para cá, né? Não tanto quanto eles vinham, né, eles vinham Sim. todo ano, eu, né, moleque, ainda ia algumas vezes só com ele, eu ficava em São Paulo. E as lembranças que você tem As dessa lembranças época? são ótimas, de uma infância bacana. Eu conheci um outro lado do mundo que eu não conhecia, que é o lado do interior de Portugal, né, das pessoas, a simplicidade, o acolhimento. A minha família em si também, minha família, meus tios principalmente, meus primos. E foi uma época muito bacana. Todas as vezes que eu vim para Portugal, tenho ótimas recordações. A Feira de São Mateus em Viseu, tem as feiras semanais, né? De De Penal. Penalva do Castelo. E foi muito bom, foi uma época muito bacana. O bacana também era a volta de Portugal para o Brasil, porque era uma festividade, né? A família toda se reunia quando eles chegavam e eles traziam de tudo um pouquinho. Eles, principalmente, minha mãe e meu pai adoravam enguias, ela adora enguias. As amêndoas doces, aqueles os chamados rebuçados, também para todo mundo. Lembrancinhas, souvenirs de Fátima, isso era obrigação, né? Família super católica, sempre traziam um terço, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, isso era todo o ano. E a sua mãe levava também mudas. Minha mãe também, claro, o pêssego da minha terra, as uvas da minha terra, então ela colocava na mala tudo. Além do azeite, o azeite era uma sarga. Metade do peso da bagagem era em azeite. Então eu me lembro direitinho. Até uma das últimas viagens que ela fez, já é falecida, estourou uma lata de azeite de 5 litros na mala dela. Eu não preciso nem falar. O aeroporto ficou marcado para sempre. E provavelmente a gente escorregou nesse azeite. Mas é isso aí. Eles faziam questão de trazer muita coisa de Portugal. E para finalizar, a pergunta: o que os seus pais mantiveram de tradições, costumes lá no Brasil? Bom, tradições muitas, principalmente as tradições religiosas, os dias mais importantes para eles, né? Que é Natal, claro, é muito a época de São João e todos os santos. Além disso, a parte culinária, minha mãe sempre cozinhou muito bem, sempre foi muito elogiada. E ela, principalmente o pão folá na época da Páscoa, é inesquecível. Ela preparando a massa e depois ela passando para mim essa responsabilidade já no finalzinho da vida. E fazendo algumas, você vê como é a religiosidade, até no pão ela fazia no final, ao levar ao forno, ela fazia um corte no pão com o sinal da cruz, como se fosse abençoe esse pão que vai nos alimentar. É muito legal. Tem expressões que eu lembro dos dois, né? Meu pai, quando minha mãe perturbava um pouco a paciência dele, valha-me Deus, pai. E a minha mãe que também contava brava, muito brava, raios que o par. Os outros palavrões que a gente não pode falar aqui. E a mãe do Mino tinha uma religiosidade muito grande, né? Sim, na fazia... igreja, né? Já, claro, já bem velhinha, já com seus 92 anos, perdão. A igreja, ela tinha que ir todo domingo na igreja, né? E eu a levava. Era o dia que eu me dedicava mais a ela. E ela tinha algumas manias. Ela tinha que chegar meia hora antes da igreja. Às vezes o padre nem tinha aberto a porta da igreja, a gente já estava esperando ela. Ela já debilitada, ela teve um derrame, tinha uma série de dificuldades para andar, né? Deveria andar de cadeira de rodas, mas ela fazia o máximo para ir com a dignidade de ir a pé mesmo. Mas e ela conseguia. E tinha
aquela, não é cadeira, né? Mas aquele banco, o banco. O local no banco. O banco tinha que ser aquele, a segunda fileira, a primeira da ponta. Não tem jeito. Às vezes um dia teve uma pessoa que chegou antes, sentou naquele lugar, ela ficou... Ah, meu Deus. E aí foi lá pedir para a pessoa sair, já acredito. Porque ela precisava muito sentar naquele lugar. É um toque, isso é um toque, né? Mas faz parte da história lógico, da família são histórias portuguesa. que vale a pena preservar. Então, muitas pessoas ficam assim, pô, mas ele é português, mas ele é brasileiro, olha, brasileiro. Mais português. Olha, nossa, a gente fez até uma árvore genealógica, né? Sim. Até 1800 e pouco são toda a linha de portuguesa. Minha filiação toda é portuguesa. E é isso aí, quer dizer, meu sangue é português, meu coração está entre Brasil e Portugal. E agora você está em Portugal. Agora eu sou residente em Portugal. Né? Então, este foi o vídeo que nós estávamos pensando há muito tempo em fazer. As pessoas são curiosas, né? Queriam saber sobre... História sempre tem que ser preservada. Nada melhor do que alguém para contar. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem seu like. Deem like. Inscrevam-se no canal. E o sininho, que é sempre bom saber, porque a gente normalmente são 2 vídeos por semana que a gente faz. Então, por hoje, foi essa a história. Simples, mas é muito tocante para mim. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.